Vidas negras importam. Não, Alzira dos Santos Rufino. Não sei se tirei a coraça, não sei se rolei na cachaça, não sei se curei a ferida, pois não suporto a ausência. Quando os outros dizem não, só sei que é violência, essa marca rotulada, essa coisa velada. Não, minha vida diz não. Não. Alzira dos Santos Rufino. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento, Gerações. E esse programa eu apresento, né, e ofereço para Gabriel Messias, meu compadre, Valmir Honório, para Rose Brasil, para Paulo Vieira Lima e Thaís Santana. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Viviane Moraes. Salve, Viviane Moraes. Bem-vinda, querida. Salve. Grande, Plínio, uma alegria estar aqui contigo. Eu que agradeço a gentileza, sua paciência, estar dispondo desse tempo para a gente poder falar da sua trajetória de literatura preta e qualquer outra, essa trajetória preta que é interessante. Por favor, Viviane, se Bom, então, apresente. eu sou a Viviane, sou advogada aqui em São Paulo e escritora, e eu digo assim que a escrita, ela sempre esteve aqui, dentro da minha trajetória, muito inicialmente como leitora, mas era um sonho ser escritora, né? Então, eu cheguei a fazer magistério, tal, lá no ensino médio. Eu acho que hoje até nem tem mais esse. Ui. Acontece, às vezes, a gente tem esses momentos que uma, né? Hoje, desses encontros online, a gente tem essas caídas. Continue, Vi, por favor. Ah, legal. Então, e aí eu achava, né, não me autorizava a escrever, porque assim, a escrita é uma prática, assim como qualquer arte, não é? Então, não necessariamente somente a formação que a pessoa vai ter que vai fazer dela, por exemplo, no caso, uma escritora ou um escritor. Ela precisa praticar, mas naquela época eu acho que eu não tinha a autorização interna para ter esse passo. Por quê? Eu acho que é uma construção social, né? Então, a menina negra que cresceu, né, nos anos 80 e o padrão naquela época não era, né, é, diverso, né? Então eu acho que eu não acreditava, mas eu vou ser essa escritora, né? E aí eu falei, vou fazer letras, né? E aí vou escrever, vou aprender a escrever. O que que aconteceu? Eu comecei a fazer o curso de letras, passei no vestibular, né? E aí comecei a estudar todas aquelas questões de crítica literária. É, não sei se o nosso ouvinte, o nosso espectador já leu algum texto de crítica literária, né? Mas é basicamente alguém que lê os autores e fica falando, ah, porque o autor ele fez isso, ele fez aquilo, mas não necessariamente. Eu peguei na época os professores de crítica literária, eles não eram escritores. Eu falei, cara, o que que eu estou fazendo aqui? Eu não vou aprender a escrever e o meu sonho é escrever. Aí, no meio do curso, eu fui fazer o curso de direito. E aí, como é que eu cheguei no curso de direito? Eu queria um trabalho em que eu aprendesse a escrever, né? Então, sempre com essa busca de fazer essa construção, né? Porque, para mim, além da questão de não me autorizar, eu era muito tímida, então eu pensei assim, ah, eu poderia fazer até um curso de jornalismo, mas eu achava assim, nossa, como é que eu vou ser âncora de uma emissora? A gente tinha muito essa visão, né, do jornalismo, ainda mais uma menina, né, enfim, de 17 anos, tal, né? Bom, acabei indo para o direito, me encontrei na profissão, cresci como pessoa, né? Até lidei com essa questão da própria timidez, né? De me entender internamente, mas o que que aconteceu? Eu sempre contava essa história, não, porque eu queria escrever, nanana. Aí uma aluna
veio falar comigo, eu já tinha especialização, tal, né? Aí a aluna, professora, mas a senhora foi fazer direito porque a senhora queria escrever e a senhora já escreveu alguma coisa? Uma aluna do ensino médio me deu essa no meio da cara, né? E eu acho um barato, né? Que a gente cresce com o outro, né? Falei, caramba, é verdade, né? Eu fiz tanta coisa, mas eu ainda não me achava autorizada, não achava que eu tinha habilidade, aptidão. Acho que eu demorei muito tempo para me amadurecer internamente, e entender, não, Viviane, você pode contar suas histórias, né? Você pode escrever ficção também, né? Não é um lugar que não é para você. E, enfim, hoje a gente tem muitas pessoas como você, né, que no seu canal você traz escritores negros, mas na época a gente não tinha, até Machado de Assis era embranquecido, não é Sim, sim. verdade? Não, não, não tinha. Você fala desse momento que você cresceu, era no momento que eu também estava entrando na universidade. E aí, essa questão louca, né? Você querer escrever e falar com crítica literária, que é uma crítica europeia, embranquecida, e não considera ninguém, não considera nenhum escritor Exato. negro. O máximo é Machado de Assis, que não dá para, sabe, ele é um monumento. Lima Barreto é um É. pré-modernista. Uhum. Luiz Gama é um escritor de segunda categoria lá. E Maria Firmina, na universidade, quem fez letras na década de 80, 90 e acho que 2000, nunca ouviu falar de Maria Firmina. Então, a gente não Não. tem. E isso que muitos de nós passamos, né? Dessa questão de você não só não se sentir autorizado, mas também não conhecer, né? A Claro, gente não tinha referência, não né? A tinha. gente não era. Tinha as pessoas que faziam a literatura, que escreviam, mas o apagamento social ele era tão grande, tão brutal, né, que ele chegou realmente nessa. Bom, é o pensamento colonial, né? Hoje a gente tem os estudos, né, o pensamento decolonial, que dá voz, né, a essas pessoas do Sul, né, o Sul global, mas naquela época não era assim. Com certeza, com certeza. E aí você não tem isso. Tínhamos, né? Porque hoje você fala o sucesso enorme que fez Carolina, sim, a Carolina fez um sucesso enorme na época, na década de 60. Na década de 70 ela sumiu. Ela sumiu, ela foi também Uhum, invisibilizada. Então, nós que começamos a estudar letras, imagina, ninguém considerava Carolina de Jesus. E caso alguém considerava, ela escrevia mal. Aldalho Dante escreveu para ela sabe, sempre tinha essas histórias. Então, é interessante você é, falar isso, que você não se tinha autorizada, mas é também assim, não tinha exemplos. Não tinha, né? Falar assim, pá, eu posso ver. Mesma questão, assim, tá, quem que nós tínhamos ali como jornalista na década de 70? Glória Maria, uma, e ela não era âncora. Ela foi âncora muito depois, na década de 80, final. Ela não era. Então, que referências a gente tinha, né, nessa questão exato. do jornalismo, essa questão dessas todas, assim. Então, muitas vezes a gente não se sentia autorizado porque ninguém faz, então não é para eu fazer. Exato. E aí, eu acho que é legal, a gente vai tendo esse amadurecimento, e eu acho que a literatura é uma forma de arte, né? É arte, e ela tem um chamado. Assim, chegou um momento em que eu tinha que escrever. E aí eu comecei a escrever e tal, aí achei uma oficina de escrita criativa, tal, comecei a fazer, aí escrevi um conto. Eu falei, meu. Que legal. Escrevi um conto muito maluco aí de um sequestro de um avião, sabe? Eu acho que meio que inspirado nos filmes que eu assistia, né? Sabe aqueles filmes americanos bem, bem Sim, trash, né? E aí eu falei assim, eu não sei, eu acabei não falando, né? Eu sou de São Paulo, eu moro na Zona Norte, né?
Querida, bem norte do... escurece legal para quê? Zona Norte de quê? De onde? Quais bairros? Né? Para as pessoas que Ah, estão tá, tá. longe para entender, né? Só que eu entendo Zona Norte, mas Ah, é. Que é, né? Zona Norte de São Paulo, bairro do Tucuruvi, Santana, aquele pedacinho, né? A cidade de São Paulo. E eu trabalhava, ainda trabalho, né, nessa universidade, que é na Zona Sul, em Interlagos. Então eu fazia esse caminho da Zona Norte até a Zona Sul. De carro no trânsito, a gente tem aqui uma avenida, né, que é o Corredor Norte-Sul, que passa por Tiradentes, ah, 23 de Maio, Washington Luiz, tal, e vai até Interlagos. E eu fazia esse caminho ida e volta de carro e pensando na cidade, porque eu adoro São Paulo e eu gosto, por exemplo, sábado, que é um dia tranquilo, eu pego um metrô e vou até a Pinacoteca, que é um passeio assim que é para todos, né? A gente vai lá, eu gosto de ir desenhar, ficar olhando, vendo as exposições novas, tal, né? para Então quem eu conhece São construí Paulo só de coisa, ela tá morando na Zona Norte, Santana, pega o metrô e vai até a Estação da Luz, onde fica em frente à Pinacoteca, que também ali tem o Museu da Língua Portuguesa, para caso alguém vá fazer, tem a Pinacoteca de um lado e logo ali depois tem o Museu da Língua Portuguesa. Pois não. isso, aí tem a estação Pinacoteca e agora tem uma nova Pina, né? Uma Pina contemporânea que é um pouquinho antes, ainda não conheci, né? Boa. E aí o que aconteceu, né? Eu gosto muito da Pinacoteca, eu gosto de São Paulo, eu gosto de olhar os monumentos, tal. E eu falei assim, meu, eu vou criar uma história com esses elementos. E eu comecei a sonhar. De repente me veio essa história, né? Gente, e se todos os equipamentos eletrônicos param de funcionar? Esse que é o mote, né? Não tem internet, não tem equipamento eletrônico, não tem nada. E eu criei essa história ambientada no bairro onde eu morava, né, desde criança, que é o bairro da Vila Albertina, é um bairro à periferia da cidade, né, na Zona Norte, contando um pouco do que tinha na rua, né, falando do nome das ruas, que era. No começo não tinha nome as ruas, né? Então tinha Rua H, né? Bem coisa de bairro iniciante, né? E eu, assim, falei assim, eu vou escrever essa história e vou colocar todas as crianças que eu conheço, minha sobrinha, os amiguinhos dela, minha afilhada, tal. Tem até a tia Vivi, que sou eu, que ela dorme no livro, né? E eu discuto essa questão, né? O que nós somos? Por que a gente precisa estar aqui, né? Essa conexão é a conexão real? Porque assim, eu sou uma entusiasta da internet, da tecnologia, não é? Mas é só isso. Será que a gente consegue ainda sentar e olhar olho no olho do outro e entender a dor do outro ou partilhar uma alegria, não é? Ou só o que vale é aquela foto que você produziu lá na piscina, né? Mostrando para os outros que você é muito feliz. Uhum. Não é? Eu não sei Sim, se sim, sim. eu acho que você deve ter praticamente a minha idade, né? Mas anos Eu 90, assisti Deu assim. Afesmo, querida. Você acabou de ouvir. Você falou que cresceu na década de 80, eu falei que na década de 80 eu já estava na universidade. Então, Verdade. Não, e adoraria, as agradeço. pessoas, as pessoas, elas visitavam umas às outras nas casas, né? Hoje a Sim. gente não tem mais isso. Isso é muito raro, não é? Então, parece que a conexão hoje, para ela acontecer, ela precisa de uma mediação econômica, não é? Então, foi isso que eu quis resgatar aí, até com esse conto, né? Que passa pelos lugares de São Paulo, tem uma artista que já faleceu, a Tomi Otaki, que eu adoro ela. Ela é imigrante japonesa, né? Sim, Mãe sim. do Rui Otaki e tal, e ela tem várias obras, tem obra dentro do metrô de São Paulo, tem uma obra das ondas, né, que é na 23 de maio,
Tem uma outra obra que eu menciono no final do livro, que é aquela obra do emissário de Santos. Eu vejo assim que a gente que é daqui, dessa cidade, não dá para você não entender que existe um caldeirão, né? E é um caldeirão cultural. É, e que, o que, que eu preciso para fruir? Eu só preciso andar na cidade. Eu preciso acessar tudo isso que está à minha disposição, porque se eu estou num país, e aí eu entro um pouco no meu trabalho, né, no direito, se eu estou num país em que se diz que é democrático, em que a sociedade que vai ser criada é livre, justa e solidária, todo mundo tem acesso, todo mundo pode andar na rua, não é? Todo mundo pode fruir, não é só para alguns. A rua não é só para a pessoa que quer andar nos jardins. Não, se eu quiser andar na rua, em qualquer lugar, eu posso. Então, você ser cidadão real, eu acredito que a pessoa precisa ter informação sobre o que ela tem direito, né? Quais são os direitos, como ela vai se posicionar. E eu não estou falando aqui de política, tá, Plínio? Eu estou falando realmente de você ter acesso a uma vida digna, né? A direitos Sim, humanos sim. que é uma coisa básica. Outro dia eu estava conversando com uma colega que trabalha com concessão de crédito para empreendedoras de baixa renda e tal. E eu falei assim, olha, crédito numa sociedade de consumo é um direito humano, né? Então a pessoa se sente excluída, se ela não... Por isso que eu tenho essa preocupação de falar assim, ó, sábado você tá de boa em São Paulo, vai para Pinacoteca que é de graça. Você vai gastar só o metrozinho, né? Sim, não, e isso mas, Vivian, acaba sendo uma questão política mesmo. Se você só É. falar no caminhar, só o caminhar, caminhar para o São Paulo, nem aproveitar essas questões gratuitas, que você tem algumas lendas que você consegue fazer vários cursos, várias coisas gratuitamente. Tem que se locomover, sim. O problema é que você consegue se locomover bem no centro da cidade, em algum lugar, tá lá. Tem lugares que, infelizmente, aí é a questão do poder público, ele não faz nem boa calçada. Então você fica com Uhum. uma dificuldade, né? Você vai caminhar, né? Ah, beleza. Ah, na Zona Sul também tem um bairro lá mais lá para frente, Parada de Taipas, alguns lugares lá para cima, tá? Que é interessante, você faz um belo. É um outro olhar de São Paulo, Parada de Taipas. Só que você não tem calçadas lá. Você, né? É uma dificuldade para você caminhar mesmo, para você conhecer, sendo lá que tem vários serviços públicos gratuitos também, que são importantes para a gente poder ver, mas esse caminhar, esse ir e vir, que é um direito nosso, a gente às vezes, muitas vezes, nas grandes cidades, em São Paulo, com certeza, né? Não acontece. Então é um político. É. Isso que você está falando é política, queira ou não queira. E ainda mais quando a gente trata da questão racial, né? Tem um filme que eu acho muito, eu gosto muito de filme também, né? Que chama M8. Não sei se você já assistiu, é de um garoto que está estudando medicina, e esse garoto é um rapaz negro, né? E ele está andando num bairro no Rio de Janeiro, que é um bairro de elite, e o policial para ele e fala: O que que você está fazendo aqui? Ele, eu estou andando. Então, assim, até o direito de andar, o direito de você estar na cidade, muitas vezes é tirado dessa população, Sim, né? sim. Enfim, são coisas que a gente precisa olhar, né? Parece uma bobagem, mas não é. Se eu participo aí de alguns trabalhos, né? E as pessoas falam, mas será que você seria é, discriminada, tal, né? Eu falei assim, olha, pensa no seguinte, imagina que eu vou para um mercado de chinelo havaiana, né? Sem bolsa, sem nada. O que que vai acontecer comigo? O, o segurança vai começar a andar bem do meu ladinho. Eu vou falar assim, nossa, que bom, eu tenho segurança bem do meu lado. Né? Somos assegurados, né? A gente vai assim, ninguém vai nos atacar, porque o segurança está ali, é ao nosso lado.
Não é? Então, e aí eu volto um pouco para a escrita, né? A escrita, ela vai ser emancipadora, ela vai nos possibilitar sonhar e sonhar junto com outras pessoas. Porque aquela voz, aquele texto, mesmo os textos que você escreveu, que eu escrevi, que já retrataram aquele momento que a gente viveu, não é mais nosso, claro, é nosso porque é nossa criação, a gente tem direito de autor e tal, Sim. mas o texto é independente. Então, eu mesma, às vezes, pego alguns textos e fico dialogando, olha só que interessante, não é? Porque é aquela voz que está lá, que está ecoando, e tem a possibilidade enfim, levar para outra pessoa esse sonho. Não, com certeza isso é muito interessante, porque você conta sua história, que acaba não sendo só sua história, porque acaba tendo eco na minha história ou na nossa história, e eu que não morei em Albertina, mas morei no Paraíso, que eu achei parecido, de alguma coisa, e não foi. E uma coisa que foi, se não foi comigo, foi com uma tia minha. Se não foi com a minha tia minha, com certeza foi com um primo meu. Né? Aham, Teve. Então, essas nossas histórias, principalmente nessas histórias dessa questão negra, esse olhar, e essas histórias ela tem a possibilidade de nos atar, nos religar. É interessante isso, assim, essas exato. religações, assim, Exato. E eu vejo que a gente precisa fazer esse trabalho de eh, tratar realmente de uma valorização das produções, né, desses escritores para criar uma autoestima melhor, né, dos nossos jovens. Porque hoje, o jovem que é jovem agora com 20 anos, né, 18 anos, ele já tem outras pessoas a quem mirar, né? Ele já tem mais representatividade na televisão, a gente tem nas novelas, no meio jurídico, né? Então a gente consegue ver, poxa vida, né? Como muda? A criança já fala, eu quero ser alguma coisa. Por quê? Porque eu posso. né? Que outros abriram caminho, como, né, teve Exus que abriram caminhos, né? E nós também Uhum, somos Exus e outros, né? Principalmente no jurídico, né? Nós temos Luiz Gama. Já exato, começaram, tá Luiz Gama, e vai de lá. Na engenharia, André Rebouça, na literatura, Machado de Assis, Lima Barreto, como nós já falamos, assim, né? Na questão de professora Maria Firmina e várias muitas. outras. Então a gente já tem isso, né? A questão é se informar, porque muitas vezes a Uhum, gente está com a nossa informação é muito embranquecida e a gente acaba não vendo isso, não vendo exato. que haviam muitas. Uhum. E assim, precisamos fazer esse trabalho. Eu adorei o seu canal por isso, né? Porque é realmente uma biblioteca com conhecimento que a gente, se mergulhar no seu canal um ano, você faz um tratado de literatura negra, né? E é bem gostoso, né? Porque a gente tem essa possibilidade de se aproximar dessas histórias que, como você disse, né, são as nossas vivências, as nossas dores e os nossos sonhos. Eu até estava conversando com uma amiga eh, da associação, né, dos advogados negros e tal, e ela falou: Ah, mas o seu livro é sobre a questão racial? Eu falei: Não, não é, porque nós não somos só isso, né? A gente sonha, a gente pensa, a gente cria. Então, nós estamos além disso. É óbvio que o nosso interior, ele está carregado com essa questão que eu não posso negar, né? Eu não posso fingir, hoje, né? Eu estou me sentindo X, né? Eu estou me Loira. sentindo. Ah, eu sou loira. Exato. É, Hum, hoje eu acordei tão loiro assim. Eu acordei alemão, norueguês. Não é, não, não vai acontecer. Não é Não isso. vai acontecer. Não é isso. Então, a gente tem que entender onde nós estamos, né? Mas ao mesmo tempo não fazer com que tudo gire em torno dessa questão. Tem um livro
Ai, qual é o nome do autor? Ele ganhou o prêmio Jabuti. O Avesso da Pele. Uhum, É, esqueci o nome do autor, olha só. Mas eu achei fantástico. Tem uma frase no meio do livro que seria o pai dele falando para ele: olha, a gente tem que cuidar do nosso avesso. Então a sim. gente tem que cuidar da nossa leitura, a gente tem que cuidar da nossa formação, não é? Porque aí é possível fazer parte dessa sociedade, né, justa, essa sociedade solidária que precisa incluir todas as pessoas. Né? Não importa a questão de racialidade, não importa gênero, não importa, enfim, nada. Né? Mas não dá para falar assim, ah, isso não acontece, né? Tem uma Uhum. galera que fala assim, não, mas não acontece. Tá bom. Não, a Vez da Pele é de Jefferson Tenório, só para. Ah, obrigada. Não, Ele é não, maravilhoso. com certeza. E é lembrar isso, é interessante a gente já tá, né, tá nesse começo de voltar a falar do Conversa Literatura Negra. Nós, autoras e autores negros, negras, não somos monotemáticos. A gente não fala só, Exato. a gente fala sobre tudo, a gente fala sobre qualquer coisa. Perfeito? E, inclusive, sobre racialidade, sobre também, a gente fala sobre qualquer coisa. Então, de um Uhum, lado, Bíblia, tem uma questão, porque a partir do momento que um autor negro, com todas essas suas dificuldades, a gente pode publicar um livro, já é uma questão de raça. Isso já é. E aí contar uma história, uhum, nós vamos contar essa nossa história desse ponto de vista. uhum, Não deixamos em nenhum momento, é isso que acontece, essa ideia da literatura que você, o autor, ela se desloca do tempo. Imagina, entendeu? Imagina. uhum, Você, esse autor, ele escreve, é interessante, ele escreve sobre o presente, ele escreve o, sobre o passado, então o passado, né? Um passado, mas no presente, e ele escreve uhum. sobre o futuro, mas também talvez é o futuro do presente, né, pra gente. Esse Exato. nosso olhar, o escritor ele não sai fora das coisas, a escritora não sai fora, né? O exemplo da Vivian está contando a história, ela contou, quis contar uma história que começou no bairro dela, que ficou sem as energias. E é diferente do que você contar a história do. Você quer ser universal, como diz o Garcia Marques, fale da sua rua. É isso. Então É isso, né? a gente fala dessas histórias. Então isso é a literatura, isso é você falar as coisas. É muito legal Por isso. isso que a gente se conecta, né? Consegue se conectar, porque, cara, todo mundo já viu, né? Principalmente agora que estão acontecendo esses apagões, né? A pessoa fala, cara, e se parar tudo, né? Tem uma discussão aí de um evento que pode acontecer, uma explosão solar, tal, que pode derrubar a internet no mundo inteiro. Eu falo, cara, e se, né? É, É, a gente tem que começar a pensar nessas questões, né? É, e se abrir à emoção. Eu acho que o mais bacana da literatura é trabalhar essa emoção dentro da gente para que a gente é, abrace essa humanidade e enxergue no outro um outro ser humano. não, e você imaginar que assim a gente pode cruelmente ter que escrever cartas. A gente pode Sim. ser que. E aí que é pior, você escrever carta à mão. Então, quer dizer, a gente voltar à caligrafia. A gente pode Uhum. também, às vezes, precisar de relógio, saber ver hora de relógio de ponteiro, Uhum. né? Exato. Não sei, tá, se cair toda a tecnologia, a gente vai ter que usar o telefone fixo. Onde tem um orelhão? Onde será que tem uma ficha? Né? Não tem mais, né? Não tem mais, mas então a gente vai se recriar isso, né? É possível? É. Vai ficar covarde? É. Né? Vai matar todo mundo? Não. Não. As coisas vão ser diferentes. Gente. Esse apagão, o apagão eletrônico, e a gente sobrevive, né? Uhum. Sem água, não. Talvez sem comida, Sem não, mas água. sem apagão a gente sobrevive. Isso com É, certeza. sem energia e internet a gente sobrevive. Sobre... E,
e o legal, né, que uma das coisas que eu também gosto de falar, que é a construção da amizade. Eu não acredito que a gente consiga fazer nada grandioso sozinho, sabe? Você precisa trocar. E a sociedade humana, ela só cresce a partir do momento em que as pessoas começam a fazer as trocas. Tudo é esse o comércio, né? Esse comércio que não é só o comércio do escambo, né? Mas esse comércio de energia, esse comércio, essa troca das palavras, como a minha aluna me provocou, né? Mas, professora, o que te impedia de escrever, né? Ela me deu um golpe bem no meio do peito. Eu acho que eu mesma. Exatamente, exatamente. Muitas vezes, para muitos nós, pretas e pretos, a gente se impede, É. né? Ah, eu sou muito crítico, né? Não, sabe assim, a gente aprende escrevendo. Como que eu aprendi a andar? Andando. Aí Uhum. depois eu comecei a perceber que andava melhor. Como eu aprendi a andar, fazer algumas coisas? Fazendo, ousando, se permitindo, se permitindo, assim. Ah, talvez a gente não atinja aquele nível que a gente quer ou que a gente imagina. Sim, pode ser. Mas você está tentando, está fazendo, está produzindo. Isso que é importante. E colocando essas coisas para fora. O meu pai, ele está escrevendo a história dele, né? Meio que uma autobiografia. E ele tem 76 anos agora. E ele falou, filha, eu vou terminar esse livro, né? E é engraçado e é bonito, porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu tô velha, né? Não, meu pai tem 76 anos. Se você vê o texto dele hoje e o primeiro texto que ele escreveu, são dois escritores completamente diferentes, porque a gente aprende realmente treinando. E uma coisa que me incomoda, na atualidade é que as crianças não são incentivadas a fazerem a leitura e uma escrita. Tem muitos que saem do ensino fundamental médio sem a capacidade básica de se comunicar com a palavra. Então, eu acredito que a gente tem um dever para com esses jovens de incentivar essas outras formas de criação, né? Sim, com certeza. Temos sim. Querida, vou pedir uma licença para você, mas antes eu queria que você lesse. Você tem seus escritos, seu conto, quero que você leia uma parte. A gente vai fazer várias leituras suas, mas faça uma parte, uma leitura, por Ah, favor. eu vou fazer a leitura aqui. Vou ler o comecinho. Era amanhã do dia 28 de janeiro de 2017, sábado. A comemoração do aniversário da Juliana estava programada para aquele dia, mas algo surpreendente aconteceu. Às 6 horas da manhã, tudo ficou absolutamente quieto, silencioso demais, mesmo para um início de sábado. Carolina, como de costume, abriu os olhos e pulou rapidamente para fora da cama para acordar a mamãe e o papai. Ela adorava fazer isso. Costumava pular em cima da mãe e do pai e acordá-la com abraços e beijos. Depois fazia cócegas no pai, ele sempre acordava de cara fechada. Por isso, ela dava uma ajudinha matinal para o bom humor dele. Saiu de seu quarto para realizar sua tarefa matinal. Ao abrir a porta do quarto dos pais, tudo parecia em ordem. Eles dormiam, mas ao chegar mais perto, notou algo diferente. Seu pai dormia profundamente e não roncava. Carolina seguiu seu plano, pulou em cima da mãe, abraçou-a e a cobriu de beijos, mas ela não acordou. Fez cócegas no pai? Nada. Realmente havia algo estranho. Tudo parecia muito quieto. A Vila Albertina, bairro em que Carolina vivia com os pais desde que nasceu, era um lugar muito bom, mas não era tranquilo. Na rua em que moravam passavam linhas de ônibus, havia feira livre uma vez por semana, o tráfego de carros era intenso e naquele dia não se ouvia absolutamente nada. Como os pais não acordavam, decidiu pegar o tablet para ver algum desenho animado enquanto esperava. Saiu do quarto dos pais e foi procurar o aparelho pela casa. Tinha certeza de tê-lo deixado na sala, em frente à televisão. O silêncio era muito estranho e assombroso.
Carolina sentia que ele não reinava apenas em sua casa. Sem entender o porquê daquilo, notou que o bairro todo estava quieto. Plínio. Oi. É que você não me parou? Não, mas você acha, não é educado primeiro. Já visita, separar a visita para ler. Ah, se quiser ler esse todo, não tenha problema. Mas é interessante, querida, comentários assim. Tudo bem, nós sabemos sobre o que é, mas sem saber, você fica, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É bem interessante isso, assim. É E que bem estranho, né? Porque a menina fala assim: Poxa, eu tô na minha casa, tá tudo tranquilo, né? exatamente Mas o que que tá acontecendo? o que está acontecendo. É muito legal isso. O que está acontecendo? Que está acontecendo? Depois você vai dar o serviço onde a gente vai poder ler, saber essas histórias, você vai continuar mais Sim, para frente. Mas vou pedir essa conta. licença sua, por gentileza, querida. Tá E bom. que a gente vai fazer esse momento, nosso momento que a gente fala, né, momento griot, onde a gente fala né, fala dessas pretas e pretos que vieram antes e que estão nos inspirando e nos transpirando, assim. E hoje, eu vou voltando, desculpa, nós vamos falar de Eliana Alves Cruz, né? E também é bem interessante, principalmente, Davi, dessa trajetória da Vivi, é que ela tem essa ideia, ela tem uma formação como jornalista, atua, né, como um departamento de imprensa em vários lugares, participou de Olimpíada, né? E ela vem se destacando nessa ficção especulativa que, né, eu não sou expert, mas que eu também chamo nessa questão de um afrofuturismo, de você representar tudo. E o primeiro livro da Eliana, que é muito interessante, a gente já falou aqui, é Água de Barrela, que é um livro que é um fruto de 5 anos de pesquisa sobre a história da família dela, né? Desde o tempo da escravidão. Esse livro ele foi contemplado com o prêmio Oliveira Silveira, né? Um escritor lá do Rio Grande do Sul, né? Promovido esse prêmio foi promovido pela Fundação Palmares e aí foi para a Malê Editora, mas o que é interessante isso, além dessa contação de história, é os vários as narradores, né, que aparecem nesse livro. Esse livro é contado, tem essa trajetória dessa família, né? É um enredo não linear, e ele vem falando. E os narradores aparecem, vários narradores, vão dando essa continuidade. Então é muito interessante você perceber onde muda as histórias, onde vão fazendo. E isso que a gente tem conquistado na nos romances, né? Principalmente Água de Barrela é um romance que acontece no mínimo assim 20, 30 anos depois do último romance, né? É um romance feito por uma mulher negra, isso é muito importante. E no seguinte que nós temos dela, né, nesse tempo entre o crime do caso Valongo e Água de Barrela e crime do caso Valongo, Eliana Alves Cruz, ela contribui nos Cadernos Negros com vários contos, né? Vários contos e aparece como também faz seus poemas, é muito interessante. E aí nós temos o crime do caso Valongo, que é também uma história interessante, é uma história policial, né? Ou é uma história de investigação, quem matou quem, mas além do quem matou quem, que também é parte da literatura, ela traz dois narradores, três narradores, dois narradores, que é muito interessante, muito importante, muito legal, muito, e vale a pena. Eu não vou entrar muito ali. Aí nós temos um outro livro dela, tem A Solitária, um livro importante da Eliana Alves Cruz. E, por fim, né, tem o terceiro romance dela, de 2020. Não digo nada que eu não veja, que é situado no período colonial, né, na região de Minas, né, e fala dessa hegemonia da Igreja Católica e fala de um outro ponto que
a Viviane raspou, mas esse ponto importante da diversidade, esse romance fala sobre isso também. Por fim, né, nós temos o livro dela, merecidamente, com a coletânea de contos Vestida, ela ganhou o prêmio Jabuti de 2022. É importante essa história, a gente ver, reler, né? Quem puder, vá ler. Quem não, releia Eliane Alves Cruz. Quer dizer, leiamos. Vamos ler escritoras negras, né? E é isso. Por gentileza, assinem o canal. Deixe seus comentários e suas observações. E vamos falar. Viviane, querida, uma Oi, coisa que Plínio. você começou a falar, mas que eu acho interessante a gente relembrar Uhum, dessa questão, porque a gente está vivendo e tá nesse processo que você falou de descolonização. Por quê? E principalmente assim, é provado, é necessário que o diverso nos faz melhor. Ter só exato. a diversidade nos faz melhor. A Inclusive diversidade. vem demais, hein? Não, além do que, se a gente for pensar, a gente só está vivo graças à diversidade. Porque senão nós Uhum, teríamos todos ou todos e todas teríamos morrido na primeira gripe lá que teve no X lá quando foi, uhum, né? Por ter pessoas que não eram ou menos propensas e progrediu. É isso. exato. É fruto da diversidade, né? Não é. Somos diferentes, temos direitos iguais, mas somos diferentes. Então, a diversidade é importante. E editoras, empresas, escolas, olhares, têm que pensar nessa questão da diversidade, né? E isso só permitir, antes de você voltar a conversar, você saber uma opinião diversa da sua é só ter uma opinião diversa da sua, né? Ela não contamina. Alguém que não concorda com você não fica contaminado, né? Não é uma questão, um vírus zumbi, né? Então é isso. É uma opinião diferente da sua, só isso. Não tenha Exato, e no, medo. no, no jargão empresarial, né, muito se fala agora do ESG, né, que é o ambiente, o social e a questão da governança, né, as regras anticorrupção. E o social, ele diz respeito totalmente a essa questão da diversidade, e se a gente quiser realmente uma sociedade que seja solidária, que seja é, igual, né, que todas as pessoas tenham acesso, a gente tem que começar a espelhar a população brasileira dentro de cada uma das organizações, né? É claro, eu falei que não era uma questão política, né? Que hoje a gente tem que tomar muito cuidado porque tem pessoas que não sabem ler, né? Às vezes o que a gente acaba falando, né? Sobre as questões. Por isso que eu tomo muito cuidado, principalmente aqui na internet, né? Que está aberto e, enfim, para mim, esse respeito à diversidade, à acolhida de todas as pessoas, só faz com que a gente tenha a possibilidade de crescer, né? Sim, E de aumentar as trocas. sim. Mas uma coisa, Vi, também pensando em voz alta, se você me permite esse comentário. Uhum, Tudo bem, as pessoas não estão aprendendo, mas a gente também não pode ficar no tati-pitate. Ficar falando facinho para as pessoas entenderem é reduzir. Algumas ideias não são, elas não caem no tati-pitate. A gente não tem uma, né? Algumas ideias precisa que você ou outro pare, pense e não fique prestando atenção se eu estou com um brinco, ou se estou com camiseta azul, ou se o fundo dela é isso, ou é isso. Ouça a minha opinião. Não precisa concordar. É isso. uhum, Mas pondere. Dê um tempo para ponderar. Ah, não concordo. Beleza. Mas não fala que o meu é mais azul e o seu é isso, e você faz isso porque você é corintiano. Sabe assim, eu não vou explicar as coisas de uma forma, né? A gente fala, tudo é política. O que nós não estamos é, fazendo é uma política partidária. Não estamos fazendo isso ou exato. aquilo. É política partidária. Então, vamos assim. Talvez é aquela assim, hoje o que está precisando é que a bula seja com letras maiores e maiores. A bula tem que ser maior com letra maior. É isso. Mas é isso. É, Não e dá é para a uma gente reduzir, por favor.
Não, e é engraçado, né, que essa necessidade da inclusão tem até uma norma no Código de Defesa do Consumidor que indica que o contrato precisa ter letra número 12. Cara, é um negócio tão óbvio que eu gostaria que colocassem essa obrigatoriedade para os rótulos, que eu não consigo mais ler sem o meu óculos aqui, Não, o né? O braço braço está fica curto, curto. eu não consigo. Então, poxa, mas custa você fazer um documento acessível, né, para a pessoa conseguir ler e conseguir participar das coisas, né? Enfim, a gente tem que começar a fazer essas escolhas, né, e a pensar em todos, pensar nas pessoas que vão poder participar, pensar em impedir essa questão do etarismo, né? Questão de capacitismo. Cara, nossa, tem tantas coisas que a gente pode fazer para permitir que todos possam usufruir, né, da sociedade, da cidade. É, enfim, eu acredito que tem muita coisa, né, que a gente tem que fazer. E com a palavra, uma frase que eu uso muito, eu até usei como hashtag um tempo aí, o amor e a palavra mudam o mundo. O amor e a palavra mudam o mundo. Por que eles mudam o mundo? Porque você consegue mostrar para o outro qual é a sua necessidade, o outro ouve, ele fala qual é a necessidade dele, né? Claro, não é somente a palavra, mas é a partir daí, dessa comunicação, que nós vamos ter a possibilidade de fazer as transformações devidas. E claro, sem amor a gente não faz nada, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Tem isso, tem essas histórias, tem essas questões. Legal. Querida, a gente vai agora entrar num outro, vou pedir uma licença, assim, para a Uhum. gente falar no nosso estante preta. Mas aí conte para nós esse início dessa história. Ele foi publicado, vai ser publicado? Como que é? Você está Ah, imaginando? então, esse texto já foi publicado, né, O Mistério do Sono Profundo. Ele foi publicado em 2018, eu fiz um sistema de autopublicação. É, contratei um designer que é muito top, que é o Leandro Daniel, que fez as ilustrações, ele é bem bacana. E, enfim, como é que a pessoa consegue achar? Tanto na Amazon, né, via Kindle, então você consegue clicar lá e comprar com um clique, ou também pela Amazon, fazendo o pedido do livro, o livro físico, né? Então é só colocar O Mistério do Sono Profundo, vai aparecer lá o livro com uma capinha laranja e Nogueira de Moraes Danielés que vai estar lá. Vai falar, nossa, é essa mesmo. Legal, legal, legal. Você vai falar de novo, mas aí vamos Sim. fazer agora um pouco desse dessa estante preta. E sempre lembrando, sempre pedindo para que todas e todos que estão nos assistindo, né, deixem os comentários, façam, comentem, dê os palpites, falem o que foi interessante ou não, como é que está sendo, né, o que você sugere quem venha, né? Dê umas dicas, dê um contato aqui. Que preto e preto você quer ver aqui no estante? No estante, que preto e preto você quer conversar, ouvir, tem a dizer, né? E aí vamos, né, falando uma né, quem eu estou oferecendo esse nota de escurecimento, a parceira Rosi Brasil com História da Cabrochinha. E segundo Heloísa Buarque de Holanda, que está fazendo o prefácio, ela não é mais, História da Caperucita não é mais história da Carocinha, entre tantas outras. Muito pelo contrário, é uma história bem concreta, real, da formação de uma mulher negra periférica, movida pela curiosidade e pela sensibilidade nesses Brasis de hoje. Um país desigual, sexista, racista, corrupto e violento. O livro começa num pico, né, segundo a Heloísa, no pico de uma explosão de raiva, como não poderia deixar de ser, e avança através de uma caminhada na exploração de descobertas, de ajustes, uma realidade adversa e abissal. Infelizmente,
ela tem uma escrita, Rosi Brasil tem uma escrita que é um retrato fiel de uma infinidade de mulheres que sobrevivem, né, nessa primeira metade do século XXI. História da Cabrochinha, Rosi Brasil. Procurem por ela, que aí você consegue. Continuando, um outro texto também de uma homenageada aqui, que já tiveram aqui também no Nosso Escurecimento, Mulher Palavra, de Thaís Santana, editora Patuá. O livro ele reúne poemas escritos entre 2010, 2011 até 2021. Expressam diversas vivências da autora que vão desde a sua infância no bairro São Pedro, na periferia de Itabuna, até o confronto com o racismo, a resistência de uma voz poética. Neuza, ela está agora, e quem lembra dela, ela falando, ela é lá de Minas Gerais, está em Belo Horizonte, ela trabalha como professora, e ela afirma que esse livro, Mulher Palavra, que saiu pela editora Patuá, é um sonho tecido no silêncio, escrevendo e silenciando, escrevendo e sangrando, escrevendo e se libertando. Mulher Palavra, Thaís Santana, editora Patuá. E também, muito pelo que a Viviane falou, dessa história de a gente começar a ver quem estava na frente, saber que nós somos Exus e outro, essa trajetória editorial da literatura de autoria negra, que saiu pela editora Malé, e tem essa organização, né, de Luiz Henrique, Fabiana Cristiane Rodrigues. Esse presente volume, empenhado em situar, analisar, demarcar estatisticamente a trajetória editorial da produção literária negra no nosso país. É muito importante. O professor Eduardo de Assis Duarte fala: chega, pois, uma boa hora, pesquisa que desnuda em números os mecanismos operacionais da indústria do livro no Brasil, irá certamente contribuir não apenas para melhor compreender o fenômeno envolvendo quem pode e quem não pode publicar seus escritos, bem como pode chamar a atenção de leitores para os processos e procedimentos de superação desses obstáculos históricos. E é lembrar como a Viviane acabou de fazer, ela foi uma autopublicação, e como nós, em muitos momentos, estamos fazendo essa autopublicação. Porque é isso que o Kut falou. Não nos chamam, então a gente chuta a porta. Vamos publicar, vamos ler. Como muitos de nós incentivamos essas nossas publicações. É isso. Estante Preta. Por gentileza, assine no canal, deixe seus comentários. Vamos voltar para Viviane. Vamos lá. E é isso, estamos aqui nesse final, nesse momento finais, agradecendo muito a gentileza, Vi. E aí, tem seus comentários, a gente para você fazer, por favor. E Ah, eu adorei. agradeço a gentileza, foi muito paciente aqui. Imagina, Plínio, adorei ter participado desse seu episódio e eu acho que você faz aqui um trabalho que é super relevante para que a gente conheça essas outras produções, as produções que vieram antes, até para que o jovem tenha um ponto de partida, e não só o jovem, né? Eu contei a história do meu pai que está escrevendo agora. A gente precisa criar, a gente precisa colocar nossas emoções aí para que os outros tenham acesso. Muitas vezes, a escrita que ainda não é consagrada, que vem aí, né, desse não lugar na sociedade, tem que fazer o que você falou, né? Não, não é só virar a maçaneta e entrar, você tem que colocar o pé na porta e seguir, Exato. né? E deixar ela aberta que outros vão vir atrás. Isso, exato. E principalmente, Vi, desculpa eu falar assim, mas é Não, não. interessante, um procedimento importante assim, porque muitos de nós, quando começa e vai trabalhar essa literatura negra, fica com peso de querer contar toda a história. Não vamos conseguir. Não. Vai faltar vida, vai faltar caneta, vai faltar dedos para isso. Mas podemos contar muito bem. E contar, de falar, mas saber que
um pouco à frente tem um montão de gente que já escreveu. Tem um pouco de gente que vai escrever. E a gente tem muitos parceiros que estão vivendo agora que vão escrever outros lados. Quer dizer, eu vou contribuir. Minha escrita Isso. vai contribuir com isso. Minha escrita negra vai contribuir. Porque, como a Viva falou, a gente não acorda, e ótimo, a gente não acorda norueguês. A gente Não. tá a hora de dormir até acordar. Então, fiquem tranquilos, a gente não acorda norueguês. Não acordamos. Então, tem esse ato político em tudo, assim. E eu acho engraçado, né? Como a gente não acorda. É, eu fiz aí um teste do Genera, né? Aí a gente vê um monte de coisa, né? A origem, né? Falou assim, tem aqui um negocinho de árabe, um negocinho de europeu, mas o que aparece quando eu entro em qualquer lugar é a minha cara preta. Uhum. Então, é isso, a gente tem que, né, abraçar, né, essa nossa ancestralidade e ser um caminho para essas pessoas que estão vivendo aqui, para que a gente possa construir um mundo melhor. E é Queria falar. interessante, eu adorei essa Uhum, questão da janela, que eu estou construindo uma questão toda. Eu sou uhum. 87% africano, pelo Olha Genera, só, mas sou 100% negro. Eu sou 100% negro, mas sou 87% africano. Porque ser africano é uma coisa, ser negro brasileiro é outra coisa. 100% negro, eu sou brasileiro. exato. É engraçado, né? E a gente fala, cara, que estranho. Eu vi coisa de China. Cara, que caldeirão é esse, né? Então, a partir daí, eu costumo conversar muito com os meus amigos. É, a gente não tem como criar uma cultura da exclusão, né? Tem muita gente que fala, por que e tal? Porque vocês só falam disso. Não, a gente tem que pensar numa uma cultura conciliatória para que a gente possa viver e para que a gente possa ser acolhido. Essa que é a ideia, né? Para que, sei lá, melhore o imaginário, melhore o mercado de trabalho, né? Que a gente tenha acesso também, né? A, eu gostaria muito de traduzir o meu livro para várias línguas, né? Assim como tantos outros autores que conseguiram. Mas será que nós conseguimos fazer esse trabalho, né? Para mandar para o exterior a nossa narrativa, né? Porque a autopublicação, ela é cara, né? Então, para você Sim. comprar uma tradução, ela é cara. E ela é o trabalho que a pessoa está fazendo. Não é justo também falar assim, você vai traduzir aí e não vai ganhar nada, Não, né? não tem, né? Almoço não tem almoço grátis. E também, Não. e também assim, pensando, legal isso, né? Eu tive alguns textos meus traduzidos para o castelhano, para a Ah, Argentina, porque lá tinha negros argentinos e ali os textos foram ecoaram. Eu acho que é isso, né? é isso. A tradução nossa, ela ir para esses lugares que ecoam, como também vem outros, né? A gente fala de Martin Luther King, essa questão toda, e esquecendo que nós temos Beatriz Nascimento e Nossa. a Abdias Nascimento. Mas tudo bem, lembrar dessas questões todas aí para a gente fazer. Querida, antes, né, a gente despedir, fazer lembrar, assim, daquela sugestão aqui para rever no nosso canal. Quem não assistiu, foi uma conversa muito interessante também para alguém que a gente está homenageando, né, essa semana. Então, é Gabriel Messias. Então, é lembrar, a gente olhar, né, tá tudo aqui nos cards, né, Gabriel Messias, e veio, conversou com aqui, e lembrar, assim, que esse programa, eu ofereci essa conversa boa, foi para o Gabriel Messias, para a Rosi Brasil, para o Paulo Vieira Lima, para a Thaisa Santana e para o meu compadre Valmir Honório. Legal? Beleza, é isso, querida. Agradeço muito sua gentileza, de ter disposto a gente poder conversar, a gente poder aprender um pouco mais, né? Você falar um pouco de São Paulo, que é legal isso também. Uhum. Muito obrigado, querida. Agradeço mesmo. E, e eu agradeço, viu, Plínio, que, enfim, venham mais oportunidades, que a gente possa conversar com você sobre todos esses textos. Eu posso falar meu arroba aqui para o pessoal Lógico, me. lógico, e lembrar que você vai deixar comigo e vai estar na descrição.
Isso, então quem quiser me conhecer, eu tenho um canal aqui no YouTube que é o Cidadania Mil, é @cidadania1000, e no Instagram eu estou como @DRA Viviane Moraes. Então espero vocês, me cutuquem, falem, ó, li o livro, gostei, não gostei, ai, não gostei dessa pessoa, eu gosto de saber, né? Porque eu quero saber qual é a construção que você fez a partir do texto que eu deixei aí para o mundo. E Plínio, Le- muito obrigada, você é muito legal. Imagina, querida. E aqui, né, voz alta, eu me disponho para que vai na próxima produção, porque também é assim, professora, vai ficar só nesse. Vai ficar só nesse? Vai Aham, ter mais. Se vai ter mais, é esse. Conta comigo para a gente poder ajudar todas as coisas. Por favor. combinado. E aí eu agradeço a todas e todas que tiveram a paciência de fazer assim no canal, deixe comentários. Bora lá. Salve! Tchau.